Uma coisa é fato, o Fluminense teve um ano de 2024 terrível e muito disso tem força no seu elenco. É lógico que você tem erro de diretoria, você tem erro de treinador, mas o elenco também deixou a desejar, principalmente com algumas escolhas erradas ao longo da temporada. Hoje, o quem fica e quem sai é do Fluminense, a gente vai falar sobre todos os jogadores do elenco de 2024 e vai lá, se eu acho que quem fica, quem sai. Aqui é muito simples, os critérios são os seguintes. Pilar 2025 teria no elenco empréstimo, tenta alguma venda, isso aqui no caso é se você priorizaria bem a venda desse jogador ao invés de ter ele no elenco, e rua para aqueles jogadores que você já sabe que vão sair ou que, na sua opinião, no caso na minha, deveria sair total. Vamos lá, começando pelos nossos goleiros. Fábio Pilar 2025 ainda se mostra como um dos melhores goleiros do Brasil, muito seguro, e dificilmente o Fluminense vai achar um substituto à altura, até porque o Marcos Felipe já sabemos que ele vai sair do Fluminense, então não é hora de pensar em aproveitar opções do elenco com o Marcos Felipe, e o Fábio não tem nem o que falar. É um goleiro que conseguiu ser protagonista na Libertadores. Esse ano não foi a culpa dele, né? Ele que durante vários anos até salvou times de rebaixamento, né? E agora fez isso mais uma vez com o Flu. Aqui os dois goleiros a gente tem o Gabriel Brazão. Eu inclusive vou deixar aqui é Vitor Brazão, né? Não, Vitor Eudes. Vitor Eudes. Vitor Eudes, que eu sei que ele era do Cruzeiro, né? Eu sei que ele jogou no Cruzeiro e é um cara que é um bom reserva, teria no elenco. E o outro goleiro aqui, o nosso Gustavo Ramalho, é da base do Flu, é um cara para elenco também, né? Terceiro goleiro vai ser ano que vem. Não acho que o Flu vai precisar de trabalhar para isso. Tô com minha colinha aqui, até porque eu não conheço com detalhes todo esse time do Fluminense. É, né, então, por exemplo, os rostinhos não são todos muito familiares. É claro que o rosto do Thiago Silva é muito familiar e o Thiago Silva ele vai direto para a nossa prateleira de Pilar 2025. É indiscutível a diferença que ele fez quando ele chegou no Flu. O Flu, que era um time que só perdia, começou a ser um time que compete. E o cara mostra o nível que ele tem, independente da idade. Ele é absurdo e, para mim, é titularíssimo em todas as vagas do Brasil. Continuando ainda aqui na nossa queridíssima zaga, essa aqui, o Manuel, já sabemos que vai sair, mesmo caso também do Felipe Melo, que assim, né, gente, vamos combinar também, tá na hora já de aposentar. Gosto muito do Felipe Melo, é um cara que é muito brigador, muito vencedor na carreira, mas chega um ponto em que o físico já não aguenta. Então, se é um cara que quer continuar competindo em alto nível, ele vai precisar de fazer algo diferente ou ele vai precisar de parar a carreira, porque é normal, né, gente? A carreira chega ao fim, toda a carreira. Então, esses dois jogadores estão de saídas. O nosso Felipe Andrade, o zagueiro que vem da base do Flu, não teve tanto espaço assim para mostrar nessa temporada. O que eu acho que é um problema, de certa forma, porque o Flu estava bem carente de opções na zaga. Então, se um cara da base teoricamente, teria espaço, mas não teve a confiança do treinador. Eu não acho que isso é um bom sinal, mas aqui eu não acho que cabe muita discussão. Não é um cara para elenco para a próxima temporada, até porque você já tem a saída de dois caras que jogavam bastante por ali. Felipe Andrade, esse aqui é o Ignácio, nosso amigo Ignácio. Cadê ele aqui? Eu tava dando uma olhadinha sobre ele, olhando alguns detalhes. Nosso amigo Ignácio, vocês veem que ele jogou bonitinho. Ele jogou bonitinho e se machucou no final da temporada. É, é um cara que veio ali do Sporting Cristal e chegou no meio do ano. Então, assim, eu muito difícil, acho muito difícil você conseguir analisar a performance dele. Por isso, até que eu vou deixar ele aqui no elenco. Acho que é muito cedo ainda para julgar o cara, sendo bom, sendo ruim. Nosso grandíssimo zagueiro Antônio Carlos. Eu não tenho muita segurança com a zaga do Flu, tá? Não tenho segurança. Eu acho que pelas opções de elenco e aqui sendo realista, que não dá pra se pegar todo mundo e mandar pra rua, eu acho que ele vai ser um cara que vai ser útil nesse elenco. É um cara que tem mais experiência, né? Ele tem seus 31 anos, né? E vai chegar
que vai ser importante para esse elenco. Assim, experiência, na verdade, é uma coisa que não falta nesse elenco do Botafogo, do Fluminense, né? Então, vamos lá, cadê o nosso amigo? Esse aqui, né? Esse aqui com esse sorrisinho, é esse mesmo. Ele vai ser um cara útil para elenco. Mesmo caso do Thiago Santos. Thiago Santos, que já é um cara mais velho. E ele é útil para elenco, na minha opinião. Mas ele é muito menos melhor, tá? Menos melhor do que a galera pinta ele. Eu não teria confiança com ele sendo da dupla de zaga titular do meu time. Ele é um zagueiro ok, até porque ele já foi meia na carreira, né? Vai voltando, né? Vai chegando no final da carreira, o cara vai descendo cada vez mais. Só que assim, cara, ok, na minha opinião. Pode ter gente me xingando aí nos comentários, mas é um cara que, na minha opinião, não passa de ser um jogador ok. Diogo Barbosa, bom jogador, um jogador útil para elenco, mas ele já vai sair. Então aqui a gente já coloca no grandíssimo Rua. É, Samuel Xavier, cara, esse aí é um jogador que me surpreendeu muito, tá? Me surpreendeu muito desde o começo que ele jogou no Fluminense, porque eu acompanhava ele no Galo, ele era um jogador que não passava de ser um reserva, que não passava segurança nenhuma. Foi pro Fluminense, evoluiu muito o futebol na última temporada, né? Na temporada de 23. 24 foi uma das poucas peças um pouco mais consistentes do Fluminense. Teve seus momentos de baixa também, mas é um cara que, ainda assim, eu acho que dificilmente o Flu vai conseguir subir muito bem o nível na lateral direita para a próxima temporada. Falando de lateral direita, aqui a gente tem o Guga. Guga, a galera do Flu fala aí do protocolo Guga, e aqui eu vou colocar no Tenta Alguma Venda, tá? O Guga, eu acho que ainda por ele ser jovem, não tão jovem mais, né, no caso, mas por ser um jogador que ainda tem uma mercado interessante, ainda tem gente que compra o potencial dele, e eu tentaria vender. Se não, é um cara útil para elenco, é um cara engraçado, gente boa, que faz várias funções, mas assim, erra muito também, gente. Ele erra demais. Em alguns casos, chega até a ser engraçado. Então, assim, meu foco aqui seria no tenta alguma venda para o nosso amigo Guga. O Justin da base, eu acho que dificilmente ele vai ter espaço, nosso amigo Justin. Cadê ele aqui? Aqui, ó. Então eu vou colocar aqui no empréstimo, né? Eu acho que a base do Flu é uma boa base. Teve vários ótimos jogadores. O Gabriel Fuentes tá aí um cara que chegou, jogou bons jogos, né? Nesses poucos jogos que ele fez. E final de temporada ele chegou, acho que, se não me engano, em setembro. Eu tava dando uma olhadinha aqui, né? Em detalhes, né? Dos jogadores. Aqui, ó. Ele chegou em setembro, outubro, aqui, 1º de setembro. Então, assim, não tem muito como você mostrar o cara, assim, avaliar tanto o futebol do cara com pouquíssimos meses e o time na situação que tava. Então, assim, eu vou considerar o Fuentes ainda no nosso elenco aqui. Cadê o nosso Fuentes? Enquanto isso, esquerdinha da base. É, É outro que para mim entra na nossa lista de empréstimos. Cadê o esquerdinha? Esquerdinha tem um cavanhaquezinho assim, ó. É esse aqui, né? Esse aqui. Esse aqui é o nosso amigo esquerdinha. Esquerdinha. Achei que ele tava sorrindo mais. Viemos para o meio de campo. Olha só o meio de campo. Aqui a gente tem para mim um dos melhores jogadores desse meio de campo do Flu, que é o Martinelli. Joga bola demais, demais, demais. Teria vaga em quase todos os times do futebol brasileiro. Se o Flu tivesse caído, ele seria provavelmente primeiro ou segundo jogador procurado do Fluminense, pilar para 2025. Cara, muito, muito bom de bola, tem uma saída muito boa, é uma marcação interessante. Eu acho que na dupla dele com o André
né, ali em 23, começo de 24, ele até ficou um pouco escondido, porque o André realmente é muito craque de bola, mas ele é outro jogador também que é muito forte para mim, tem que ser pilar do Flu para 2025. Seguindo o Gabriel Pires, meio campo útil, tá? É um cara útil para elenco. Não acho que ele tem nível para brigar por titularidade, esse tipo de coisa. Mas é um cara que é importante para elenco. É um cara que tem uma experiência, tem um pouco mais de experiência, então assim, elenco, não tem muito o que falar, não. Ele é o clássico jogador de elenco. Facundo Bernal. O Bernal ele chegou agora, né? No meio do ano. Foi uma boa Foi uma boa contratação na minha visão. Ele ainda não conseguiu se firmar tão bem, mas é um cara bem jovem ainda, né? Ele tem seus 23 não, 23 não, 21 anos. Então, assim, é uma boa contratação, uma contratação que o cara que ainda pode render ótimos frutos no futuro. Eu vou colocar ele aqui no teria no elenco, mas é um cara teria no elenco que pode tá nessa transição aqui, tá? Ele é um teria no elenco alto, deixando claro aqui. É, Nonato. Hum, ah, Sempre achei um jogador meio confuso. Confuso. Eu acho que ele, desde a época de Inter, ele não me agradava muito. No Santos também não. E acho que no Flu ele não conseguiu ser destaque em nenhum momento. Então, assim, eu acho que é um cara que tem mercado. E minha visão, tá? É um cara que se ficar para elenco bom, mas se conseguir uma venda, conseguir um dinheirinho nele, melhor ainda. Minha opinião. Vitor Hugo. Vitor Hugo é outro jovem. Eu acho que ele dificilmente vai ter muito espaço no ano que vem, principalmente com é, Bernal. Como é que fala? Se o Arias ficar, ele dificilmente vai ter muito espaço, até porque o Arias é um jogador muito saudável. Então é mais um jogador que eu colocaria ele na nossa lista de empréstimos. Empréstimos. Davi Terans. Cara, tem um problema sobre o Terans. Ele é um cara que eu gosto muito do futebol. Eu lembro quando ele surgiu lá no. Eu não sei se foi no Defensor. Onde que ele era? Qual que é o time do Terans? Davi Terans. No Penharol. Ele surgiu no Penharol. E ele era uma das grandes promessas do futebol sul-americano. Todo mundo falava, o Terans, Terans, Terans ali, Terans aqui. Chegou, veio pro Brasil, ele veio pro Galo, não jogou bem. Na verdade, quando ele entrava ok, mas não teve uma sequência. Foi pro Atlético Paranaense, né? Deitou o cabelo em todo mundo. Foi um dos melhores jogadores do continente no momento. Então, assim, é um cara que tem qualidade, mas eu acho que ele é muito inconstante. E eu acho que ele é um jogador perfeito para você tentar uma venda de novo. Ele estava no Pachuca do México. É um jogador ótimo para você vender para o mercado argentino, mercado mexicano principalmente, que é um mercado super aquecido, ou até para a Arábia, que pode buscar uns caras mais assim, um pouco menos engajados, se podemos dizer assim. Gosto muito dele, gosto muito do futebol dele, mas eu não acho que ele tem engajamento o suficiente para jogar o futebol brasileiro. Infelizmente, não sei se tem algum outro problema de adaptação. Ele teve uma jornada legal ali no Atlético Paranaense, mas não acho que ele vai ser muito útil para o Fluminense na próxima temporada. É um jogador que pode dar um dinheirinho bacana para o nosso Flusão, tá? Ahn, Lima, interessante, tá? Bom meio-campista Lima. Um cara que foi uma espécie de 12º jogador do Flu nesse ano de 2024. Quando não era titular, era o primeiro reserva que entrava em todo jogo. Entrava e marcava, mesmo sendo volante, um volante meia, né? Um cara bem útil, um jogador que você precisa de ter no elenco jogadores como o Lima, um jogador que ele te dá é, forma de mudar o jogo no segundo tempo. E é muito importante você ter isso. Então, assim, o Lima é um cara que eu dificilmente negociaria, porque é uma posição interessante
que ele faz no Fluminense. John Arias, pra mim, craque de bola, tá? Eu acho que, por enquanto, né, enquanto não tem decidido saída dele pela para 2025, eu acho que dificilmente o Fluminense vai conseguir achar um cara, um substituto à altura dele. Se ele forçar para sair, é, paciência, eu venderia, tentaria vender para fora, mesmo que seja por um pouco menos, porque reforçar um rival direto no Brasil, você pega um Palmeiras com o John Arias, um Cruzeiro com o John Arias, todos esses times sobem muito o nível porque esse é um cara muito bom de bola. Então, assim, acho que vale a pena buscar proposta no exterior se o Flu tiver interessado em vender ele, mas é lógico que minha prioridade seria renovar com um cara que é craque de bola. Eu acho que o Flu perde muito com a saída dele e é o tipo de jogador que é muito difícil de achar um substituto e se você achar esse substituto vai ser caro. É muito caro, então você na prática vai ganhar pouco dinheiro com essa venda do John Arias, já que você vai ter que trazer uma reposição à altura dele. Paulo Henrique Ganso, craque de bola. Craque de bola. Um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Problema físico, acho que isso aí é uma coisa que pega, mas não tem como o Paulo Henrique Ganso estar numa lista e não estar em Pelada 2025. Ele é diferente, ele é um dos melhores, um dos jogadores mais técnicos do futebol brasileiro, se não o mais técnico. E assim, ele em campo no mínimo vai puxar um bom marcador do adversário. Não é aquele jogador que a galera fala, esquece, não, porque a gente sabe que se a bola cai no pé do Ganso, ele vai fazer alguma coisa genial. Ele é craque de bola. Renato Augusto. Deu, né? Deu, né, Renato Augusto? É um cara que, infelizmente, não tem mais físico para jogar na Série A. Eu acho que isso é uma coisa que eu falei muito nesse vídeo aqui. E é um problema crônico do Fluminense, que são jogadores em idade bem avançada e depender muito desses jogadores. Então aqui estou falando da defesa com Fábio, Thiago Silva, Thiago, San, Thiago Santos. E assim, gente, não dá para você contar com esses caras pelos próximos anos de uma forma estável. E aqui eu acho que o caso do Renato Augusto é o mesmo. Eu acho que é um cara que, se você conseguir vender ele, ótimo. Se não, é aquela história. Você tem que morrer abraçado com esse prejuízo. É um cara que tem um salário alto, né? Não tem um salário qualquer. É um jogador muito técnico, muito bom de bola. A gente sabe da qualidade do Renato Augusto. Mas chega um momento em que, gente, falta o físico. Falta o físico. E você viu, ele entrou, lesionou bastante durante essa temporada. É uma pena, porque ele tem muita qualidade, poderia ajudar muito o Flu, mas às vezes a gente se apega muito ao Renato Augusto de 4, 5 anos atrás. O que não é mais assim, gente. É um cara que já tá num estágio avançado da carreira que ele não pode mais ser demandado tanto que ele é demandado. Então aqui, tenta alguma venda. Se não conseguir, elenco. O Gianluca Mi, o cara que veio emprestado do, acho que foi Boca de Cali, é, ele não vai ter o contrato renovado. Acho um acerto. Não somou quase nada. Sim, dificilmente é um cara que aí, 5 jogos, 5 partidas, foguinho, foguinho, foguinho. Marquinhos, tá aí um cara que me decepcionou, tá? Quando saíram as notícias de que o Fluminense estava contratando o cara do Arsenal, é, eu achava que ele ia ser melhor. Não foi tão mal assim, mas eu tava dando uma olhada e o preço que o Arsenal tava pedindo por ele era extremamente caro, o que não faz sentido. Não justifica o futebol dele, ele deve voltar pra Europa, ser emprestado, provavelmente Botafogo. Aí vai chegar no Botafogo, vai deitar o cabelo. Ou pro Flamengo, vai chegar e vai deitar o cabelo. Não vai ser o Vasco, porque o Vasco, né, não vai trazer esses caras assim, cara. Ou ele vai pra algum time Estrasburgos da vida, sabe, né? Estrasburgo do Chelsea, você tem alguns outros times assim. Mas assim, é um cara que me decepcionou. Eu esperava mais do nosso pequeno Marcos. É, Mas como ele já vai sair, eu vou colocar ele aqui no Rua. Isaac.
O Isaac é da base, né? Eu tava dando uma olhadinha aqui. Aqui, ó. Isaac. O Isaac é da base. É um jogador que não teve muito espaço nessa temporada, né? Eu acho que até também porque o Flu revela muito bem atacantes. Então você vê, por exemplo, o Cauã Elias muito forte nessa temporada, o John Kennedy na temporada anterior, que inclusive já até saiu, então por isso que ele não tá ele não tá aqui, já seria Rua, né? Não, não é Ruas. Mas é um cara que eu acho que pode render alguma coisa. Passou um ano ali treinando no profissional, entrou em poucos jogos, colaborou pouco, na minha visão. Mas assim, é um cara que pode ter um futuro interessante. é, Principalmente, né, com mais oportunidades na próxima temporada, caso o Flu não seja tão agressivo no mercado em atacantes, o que eu acho que vai ser, tá? O Serna tá aí um cara bem útil, tá? Ele chegou jogando bem, chegou se tornando titular, ainda teve suas oscilações, é claro. O cara chegou num time que estava sofrendo muito para não cair, conseguiu buscar bastante e foi uma das boas peças que, na minha visão, foi responsável pela recuperação do Fluminense. Então, assim, eu inclusive colocaria o Serna como pilar do 2025, o cara que mostrou qualidade e adaptando mais ao ambiente, adaptando mais aos companheiros, às ideias do treinador, se for o Mano Menezes, se ele continuar, né, que já estão com essa especulação. Eu acho que é um cara que tem tudo para ser um bom atacante aqui no Brasil, tá? Ah, chegou a hora que ninguém queria falar. Germán Cano. E aí, o que a gente faz do Cano? Porque o ponto é o seguinte, o Cano, ele é craque de bola. Ele é o tipo de jogador que eu acho que é indispensável todos os times terem, que é o jogador que não tem medo de fazer gol. Ele tá dentro da área, a bola vem, ele bate ela pro gol, e ele tá fazendo gol, e ele tá empurrando a bola pro gol. É um Verratti da vida, é o cara que não é craque, mas ele vai lá e faz gol. Ele adora fazer gol. Quer ver o melhor exemplo disso para mim? Um dos meus jogadores preferidos, justamente porque ele é assim, é o Eduardo Sacha, que hoje está no Bragantino, jogou no Galo, jogou no Inter, jogou no Santos. É o cara que, você vê, ele nunca tava fazendo jogada genial, ele nunca tava fazendo uma jogada de craque, um golaço magistral, mas ele tá sempre lá, empurrando a bola para dentro do gol, fazendo o gol que tem que fazer, que é difícil, tá? É muito difícil, mas esse cara fazendo esse gol é muito importante. O problema do Cano é idade e físico também, né? Mais uma vez, a história do Fluminense. É um cara que, se está saudável, tem que ser pilar do Fluminense. É um cara que adora fazer gol. Ele sabe muito fazer gol. E se tá bem fisicamente, é pilar do 2025. Mas, se você não tem confiança no físico do Cano, paciência, não tem o que fazer, gente. É tratar ou até for. Enfim. Mas assim, eu vou deixar ele aqui partindo do precipício de que ele vai estar bem fisicamente. Cauã Elias, pilar, joga muito. Chegou, já mostrou por que a base do Flu revela muitos atacantes bons. E ele é mais um deles. Eu tentaria segurar até o meio do ano, porque ele provavelmente vai para a Europa. Se o Flu tiver precisando de grana. Se ele fizer uns 2 golzinhos ali no Super Mundial, vai sair caro, tá? Cauã Elias não tem nem muito o que falar. Lele que chegou do Volta Redonda, né? É, eu via muito parte da torcida criticando e cobrando dele, mas é um jogador que eu acho difícil você cobrar tanto assim nesse primeiro ano, muito pelo salto que ele tá dando. Então, o cara saiu de um futebol de nível de Série C, literalmente, para nível de Série A, Libertadores. Então, assim, o nível de exigência é completamente diferente. Fisicamente, é um nível completamente diferente de posicionamento, um mental, taticamente. Então, assim, é um cara que, se conseguir se adaptar bem na próxima temporada, ele vai ser um jogador útil. Por isso que eu vou deixar no elenco. É um cara ainda que ele é novo. Não, na verdade, assim, não é que ele é novo. Ele não é tão velho, então ele pode ser útil ainda nas próximas temporadas. A questão só é se ele vai conseguir se adaptar. Ah, John Kennedy, inclusive ele tá aqui, né? John Kennedy já vai pra rua.
Já zarpou fora, é uma pena. Joga muita bola, mas. Fala. Dito isso, queria no meu time. Enfim, paciência, né? Keno. Tá aí uma coisa que eu acho meio curiosa, que a torcida do Fluminense não adora o Keno. Eu já conversei com vários amigos meus torcedores do Fluminense e um cara que ele é muito decisivo, muito quebra-linha e sempre aparece em jogo grande. A torcida não ama. Ele deu assistência pro gol do John Kennedy, se não me engano, na final da Libertadores. É, sim, faz parte, né? O Keno é um jogador que eu acho complexa a situação dele. Eu acho que é um momento bom para o Fluminense tentar vender ele. Muito porque ele já tá chegando numa idade mais avançada ainda, né? Ele, quando voltou pro Brasil lá em 2020, ele já estava numa idade avançada. Muita gente já estava questionando isso. Quando ele chegou no Flu, ele já estava em idade avançada e tá no Flu há 2 anos. Continua entregando futebol, mas é muito sobre a sua crença de por quanto tempo ele vai continuar entregando esse futebol. Eu acho que se você tem uma oportunidade de vender esse jogador agora, né, em um momento que você pode dar uma oxigenada nesse elenco, coisa que eu acho que vai ser importante pro Fluminense para a próxima temporada, né? Eu acho que até para trazer novos ânimos, novos ares, é, eu acho que seria importante essa venda do Keno. E aqui para fechar, João Neto, da base, não vai, na minha visão, não vai ter espaço. E aqui entra na aba de empréstimo. Esse daqui é o meu quem fica, quem sai do Fluminense. Não deixa de se inscrever e também deixar o like, porque eu vou fazer um vídeo falando quem que eu contrataria para o Fluminense. Então, se inscreve aí e bora pra cima. Eu sou o Dornas Campos pelo Mundo e tamo junto. Abraço.